Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, agora para falar sobre a estrutura do átomo, ou estrutura atômica, se assim você preferir. Pessoal, toda essa história de átomo começou há cerca de 400 anos antes de Cristo, com Leucípio e Demócrito, dois filósofos gregos. Então eles imaginaram a ideia seguinte, imagina aí um material qualquer, e eles tentaram aqui então dividir esse material o máximo que eles pudessem, tá bom? Em várias partes. Então eles pegaram a parte menor e tentaram dividi-las ainda mais. O que acontece, galera? Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dividir. Então, para essa menor parte que eles não conseguiram mais dividir, eles chamaram de átomo, tá bom? Porque essa menor parte ainda é uma parte dessa maior matéria, tá bom? Bom, aí os anos se passaram e nós chegamos aí na estrutura atômica atual, que é o que nós vamos falar agora. Bom, pessoal, então o átomo ele é dividido em duas partes, uma região central chamada de núcleo e uma que circunda ou que engloba esse núcleo é chamado de eletrosfera. Vale ressaltar que no núcleo nós temos a presença então dos prótons e dos nêutrons e na eletrosfera nós temos aí então a presença dos elétrons, tá bom, gente? Lembrando que os prótons são cargas positivas e os elétrons cargas negativas e os nêutrons não apresentam cargas. Bom, algo importante que a gente deve gravar, galera, é que a massa de um átomo se concentra no seu núcleo. Por quê? Porque a massa do elétron ela é desprezível. Então ela vai depender apenas da massa do próton e do nêutron que está no núcleo. Bom, outra coisa interessante é saber que o átomo é um sistema eletricamente neutro. Ele vai apresentar o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, tá bom? Desde que ele não sofra uma influência externa. Pessoal, conceitos importantes que a gente vai ver. Divisão da eletrosfera, pessoal. Bom, teoricamente a eletrosfera que circunda o átomo está dividida em 7 camadas eletrônicas. Cada camada ela vai comportar uma quantidade de elétrons e essa divisão provém da quantidade de energia que cada uma vai apresentar. Só para a gente ter uma ideia, quando um elétron ele salta aqui, ou melhor, para que ele salte de uma camada interior para uma exterior, ele só vai conseguir quando ele ganha energia. Quando ele volta, ele vai dissipar ou vai liberar essa energia na forma de luz ou de calor. E assim, por exemplo, que a gente observa as chamas. Mas nós falaremos de uma forma mais específica sobre a eletrosfera em uma outra aula. Bom, conceitos importantes, pessoal. Saber o que é número atômico, número de massa e número de nêutrons. Vamos começar aqui pelo primeiro? Bom, o número atômico, importante você saber, ele é representado pela letra Z, tá bom? Então, quando a gente colocar a letra Z aí, você vai ter que entender que isso é o número atômico. E o que é o número atômico? Pessoal, o número atômico ele é um número que indica a quantidade de prótons, então eles serão equivalentes. Veja essa sentença aqui, Z igual a P, tá bom? Vão ser a mesma coisa de forma numérica, tá bom? Vamos aqui fazer um exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui, galera, o carbono, tá certo? Com seu respectivo número atômico 6, ou seja, ele tem o quê? Quantos prótons lá no seu núcleo? 6 também, tá bom? Por quê? Porque Z é igual ao quê? A P. Vamos aqui para o oxigênio. Vamos prestar atenção aqui então, galera. Ó, o número atômico do oxigênio é igual a 8. Então, quantos prótons ele vai apresentar? 8 também. Vamos para o cálcio. O número atômico aqui do cálcio, 20. Quantos prótons ele vai apresentar? 20. Então, deu para você perceber que numericamente é a mesma coisa, porque o número atômico representa o número de prótons. Bom, outro conceito importante, galera, é saber o que é o número de massa. A primeira ideia é saber que essa palavra aí, número de massa, essa expressão, ela é representada pela letra A. Bom, e o conceito da massa, tá bom? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons, né? Levando em consideração que a massa do átomo ela está concentrada lá no núcleo. No núcleo eu tenho só prótons e nêutrons, então por isso que o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. E aí a gente vai transformar, galera, essa linguagem escrita em uma linguagem simbólica matemática, tá bom? Vamos lá ver aqui o que vai acontecer. Bom, a gente já falou que o número, então, de massa, né, que é representado pela letra a gente está vendo aqui que ele é o quê? Uma soma. Soma tem a ver com o sinal de mais. De quem com quem? Com o número de prótons, que é representado pela letra P, com o número de nêutrons, que está aqui embaixo, que nós já sabemos aí, que é representado pela letra N. Então aí você chega na tua expressão. A é igual a P mais N. Outra forma de representar isso
sabendo que Z é igual a P, é que no lugar do P você pode colocar o Z, mas dá no mesmo. Pessoal, número de nêutrons, então, representado pela letra N, a gente vai dizer que o número de nêutrons ele é a diferença ou a subtração, né, do número de massa pelo número atômico. E aí vamos fazer a mesma ideia, vamos chegar na expressão do número de nêutrons. Bom, o número de nêutrons, então, representado pela letra N, ele é uma subtração, que a gente colocou aí como uma diferença, então sinal de menos, de quem com quem, galera? Do número de massa, que já sabemos que é representado pela letra A, com o número atômico, que é representado pela letra Z. Então, N é igual a A menos Z. Outra forma é você trocar aí, né, novamente, o Z pelo P. Pessoal, para frente. Elemento ou átomo neutro. Pessoal, elemento ou átomo neutro é quando o elemento apresenta um número de prótons, tá bom? Cargas positivas igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas, tá bom? Bom, vamos aqui para a gente entender, porque caem muitas questões e perguntas sobre isso. Vamos a exemplos aqui. Pessoal, então imagina aqui na tua esquerda o nitrogênio, esse 7zinho aqui, não esquece, ele representa quem? O número atômico. E aí vamos fazer a seguinte pergunta. Quantos prótons e quantos elétrons ele apresenta? Bom, já sabemos que o número atômico ele é equivalente ao número de prótons. Então, se o número atômico do nitrogênio é 7, então ele terá também o que? 7 prótons. Se esse elemento está na forma neutra, então também ele terá o que? 7 elétrons. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Quando ele for neutro. Vamos para o próximo aqui, galera. Cálcio, número atômico igual a 20. Então, quantos prótons? 20. Se ele está na forma neutra, terá a mesma quantidade de prótons. Então, 20 elétrons, tá certo? Argônio, galera, número atômico dele aqui é 18. Quantos prótons? 18. Se é neutro, quantidade de elétrons é igual ao prótons. Então, também será o quê? 18. Bom, e quando o elemento, galera, ele não está na forma neutra, ele vai estar, então, na forma de íon. E como é que eu vou saber, olhando, quando ele é um neutro e quando ele é um íon? Muito fácil, galera. Vou apagar aqui para melhorar para a gente. Bom, vamos ao conceito aqui, então, de íon. O íon é quando o número de prótons, preste atenção agora bem aqui, ó, ele é o quê? Diferente do número de elétrons. No átomo neutros, eles são o quê? Iguais, galera. E outra coisa importante, aqui no átomo neutro, você não observa nenhuma carga positiva e nenhuma carga negativa. E é exatamente isso que no visual vai diferenciar para a gente. Vamos aqui aos exemplos. Olha, então, a gente observa aí embaixo os elementos químicos e eles apresentam aqui cargas, né, positivas e cargas o quê? Negativas. Então, quando você enxergar um elemento com uma carga positiva ou uma carga negativa, significa que ele é um íon. E o número de prótons está diferente do número de elétrons. Na ausência de carga, ele será o que? Um átomo neutro e o número de prótons será igual ao número de elétrons. Bom, como nós temos aqui duas representações para o íons, então nós vamos ter dois tipos de íons. Nós teremos o íon cátion e daqui a pouco falaremos do íon ânion. O íon cátion, galera, ele é identificado pelo elemento que apresenta a carga positiva. Por quê? Porque ele vai apresentar e é a carga positiva, né, maior que o número de elétrons. Então, como o número de prótons, que é a carga positiva, está maior que os elétrons, então a representação dele será positiva. Vamos aqui para exemplos. E aqui vem sim uma coisa interessante. Bom, então imagina aqui o sódio, tá bom? O número atômico 11, uma perguntinha básica, quantos prótons? Moleza, 11. Por que, galera? Não esquece, porque Z é igual a P, tá bom? Não muda, o número atômico não vai mudar. E o número de prótons também não. Bom, mas o problema agora é quantos elétrons ele apresenta. Como é que a gente vai, então, responder? Muito fácil, pessoal. A carga aqui positiva, ela vai indicar para a gente... O que ela vai indicar para a gente, a carga positiva? Ela vai indicar a perda de elétrons. Então, esse elemento aqui, ele perdeu um elétron. Esse outro está com duas cargas, perdeu 2 elétrons. Esse está com 3 cargas, perdeu 3 elétrons. Vamos de um por um. Volta lá para o sódio. Uma carga positiva, perdeu um elétron. Então, o que vai acontecer? O número que eu vou escrever aqui para o sódio, ele vai ser uma unidade a menos do que 11. Por quê? Porque ele tem uma carga positiva, tá bom? Uma unidade a menos do que 11, galera, vai ser o quê? Nesse caso, será o número 10. Então, ele terá 10 elétrons, para prevalecer sempre este aqui ser maior do que o elétron, tá bom? Vamos para o cálcio agora. Bom, número atômico 20. Quantos prótons? Molezão? 20.
Qual o número que nós vamos escrever nos elétrons? Bom, se a carga dele é mais 2, então ele vai ter 2 unidades a menos do que 20, que nesse caso aí será o quê? 18, viu, galera? Alumínio, né? Número atômico aqui igual a 13, tá certo? Então, quantos prótons ele vai apresentar, galera? 13. E qual o número que a gente vai escrever nos elétrons? Bom, se a carga dele é mais 3, então indica que ele terá o quê? 3 unidades a menos do que 13, tá bom? Que neste caso dará o quê? 10. Muito fácil, né, galera? Vamos então aqui para a nossa representação agora do urânio para a gente poder o quê? Finalizar. Bom, e o ânion, então, nesse caso agora ele é o contrário. Quem vai estar a mais é o número de elétrons. Se é o número de elétrons que vai estar o que a mais, então a representação será negativa. Por quê? Porque a carga do elétron ela é o quê? Ela é negativa. Então vamos lá aqui, gente. Bom, o cloro, né? Cloro tem uma carga negativa. Qual é o número atômico dele aqui, galera? 17. Então, agora é o contrário. Quando a carga for negativa, eu vou colocar um número maior no elétron. Em quantas unidades? Olha para a carga. Se ele tem uma unidade, no caso, uma carga negativa, então esse número aqui será uma unidade a mais, neste caso do que 17, que será aí um número que será o número 18. Vamos aqui novamente para o enxofre. Veja, o número atômico dele é 32, número de prótons, 32. Duas cargas negativas, duas unidades a mais, então, do que 32, para que os elétrons fiquem em uma maior quantidade. Então, nesse caso, será o quê? 34. Nitrogênio, número atômico aqui igual a 7, número de prótons igual a 7. 3 cargas negativas. Então, o número que eu vou escrever bem aqui ele será o que? 3 unidades a mais do que 7, que neste caso é 10. Certo, galera? Até a nossa próxima.